noite. Hoje, feriado de Corpus Christi, o BCTV apresenta uma edição especial de feriado com 2 entrevistas de grande interesse. Na primeira parte, uma reportagem exclusiva com a artista plástica Bia Dória. As obras de Bia Dória são reconhecidas internacionalmente e estão em exposições em galerias de Nova York, Paris, Dubai, Singapura e em diversas cidades dos Estados Unidos. A artista ganhou notoriedade por transformar elementos da natureza em memória viva sobre sustentabilidade e defesa do meio ambiente. A entrevista foi conduzida pelo jornalista Germano Oliveira. Agora acompanhe a reportagem especial. Bom, Bia, você começou o seu trabalho de esculturas ainda em Santa Catarina, né, que você nasceu lá. E você tem uma referência que é o seu pai, que também esculpia também madeiras, né? Madeiras de resto, né? De natureza morta, né? Eu me tornei uma artista plástica sustentável pelo motivo da minha infância. Eu nasci no interior do estado de Santa Catarina, onde o meu pai era fazendeiro, meu pai já é falecido, e eu nasci vendo todas aquelas araucárias, aquelas árvores sendo derrubadas, porque quando eu nasci, tinha que derrubar para agregar no sul do Brasil. Então eu cresci vendo todas aquelas árvores e a minha mãe que aproveitava tudo que vinha tudo que era natural. Os pratos eram feitos de madeira, a colher de pau, tudo de madeira, tudo feito no entalhe. Então foi ali que eu aprendi. Aí eu saí, eu tenho várias vidas, né? Eu saí pelo mundo, trabalhei em vários outros assuntos e agora... Aliás, quando você estava em Santa Catarina ainda, você chegou a ser jogadora de vôlei, né? Fui jogadora de vôlei. Eu consegui sair de lá por conta do esporte. Sadia, não foi? Eu consegui sair de Santa Catarina por conta do esporte, porque onde eu nasci, é no oeste de Santa Catarina. Como é que é o nome da cidade? Onde nasceu a Sadia, lá em Concórdia. Eu nasci em Pinhalzinho, que é do lado de Concórdia, ali na região do oeste de Santa Catarina. E eu venho daquela região, então eu vi aquela região toda ser derrubada para agregar, para tirar ela da Argentina, né, que tem a divisa da Argentina ali. Então o governo incentivava derrubar para agregar. Então eu nasci naquela região. Pastos, essas coisas. Tudo isso. E lá você já começou a fazer obras de arte com essas madeiras? Não. Eu saí de lá como jogadora de vôlei, depois eu fui ser estilista, eu sou formada em educação física, primeiro me formei em educação física, depois eu fui ser estilista, eu trabalhei muitos anos como estilista, eu montava roupas, fazia roupas, fui design de joias e nesse meio criativo eu em algum momento me encontrei na escultura. E quando você começou a se fixar na escultura? Há 25 anos atrás, quando eu estava buscando uma madeira para fazer joias, e aí buscando a madeira para fazer joias, de uma pulseira virou uma escultura. E foi dali que surgiu a arte. Aí você já estava casada já? Já estava casada. Em São Paulo, né? Já estava em São Paulo, já estava casada, já tinha trabalhado com design de moda por 12 anos, já tinha um filho. Aí, durante a gravidez do meu segundo filho, foi quando surgiu a arte. Quer dizer, e só para fazer assim, um breve relato, você chegou a encontrar o João Dória, né? Eu encontrei o João lá no Rio de Janeiro, não foi? Eu encontrei o João ainda lá quando eu trabalhava com moda, porque quando eu trabalhava com moda, eu fui sócio de um grande estilista da época. Na época, o polo de moda era Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tinha os grandes design, tinha o Jorge Henry, a Mariazinha, o Gregório Faganello, tem a Yes Brasil, que tinha o Davi, não recordo o nome dele, faz tanto tempo. E aí eu fui ser estilista do Gregório Faganello. E aí eu virei sócia dele. E durante esse processo eu conheci, quando eu morava, eu morava no Rio e abri uma representação em São Paulo.
E foi nesse processo que eu conheci o João Dória, que na época ele era presidente da Embratur. Da Embratur, né? Da Embratur. Foi nessa época que eu conheci ele. Aí você veio para São Paulo, casaram? Eu não vim para São Paulo logo. Nós tínhamos um escritório em São Paulo e ele estava no Rio, porque no momento ele era presidente da Embratur. Eu vivia entre Rio e São Paulo, porque a matriz era no Rio de Janeiro, que na época o polo de moda era Rio de Janeiro. Então eu ficava entre Rio e São Paulo. E eu fazia Rio e São Paulo, e nesse meio tempo conheci ele, como eu era presidente da Embratur. E na época eu cheguei a trabalhar na Embratur, porque eu tinha que me sustentar, e só o trabalho de design de moda eu não conseguia me sustentar. Aí eu fui trabalhar na Embratur, e foi lá que eu conheci ele. Agora, quando você começou a desenvolver a sua arte de escultura, você começou em madeira, né? Comecei em madeira. Meus primeiros trabalhos foi em madeira, porque eu fazia lapidação de joias em pedra. Mas, no meio das pedras, me surgiu um pedido de joias em madeira. Aí eu fui buscar a madeira para fazer a joia. E nessa busca eu descobri que a minha infância estava muito ligada à madeira. E quando eu comecei a ver a madeira, eu comecei a desenvolver as esculturas na madeira. E aí foi aí que surgiu o grande lance. Quando eu fiz a minha primeira escultura de madeira, que hoje se tornou uma grande colecionadora, falou para mim: nossa, parece um Krasberg. E eu não sabia nem o que era Krasberg, não sabia se era uma pessoa, se era um país. Aí eu lembro que na época a gente era na época do fax, não tinha nem telefone. Eu fui pesquisar. Aí eu descobri que ele era um grande artista, e quando eu vi as obras dele, eu me identifiquei muito, porque era o meu DNA da infância. Aí eu fui procurar o Krasberg. Ele já tinha 85 anos, ele faleceu com 96 anos. Aí fui atrás do Krasberg, e quando cheguei a ele, foi difícil chegar até ele, porque ele era um polonês fugido da guerra, e ele era um homem muito bruto e muito difícil de acesso. Uhum. Mas aos poucos eu fui conquistando, até que ele me convidou para ir até o sítio dele na Bahia, lá em Nova Viçosa. Aí quando eu fui visitar ele olhou para mim e falou assim: vá para a sua piscina, madame. E eu voltei muito chateada e continuei fazendo. Aí um tempo depois fiquei sabendo que ele estava internado aqui em São Paulo, no Einstein. Aí eu fui lá visitá-lo. Eu falei assim: eu gostaria muito que o senhor fosse no meu ateliê. E o meu ateliê já era aqui. Ele saiu do hospital, ele veio. O assessor dele me ligou, ele entrou aqui de bengala. Quando ele entrou, ele falou: me senti em casa. Ele sentou, eu estava cheia de madeira da Amazônia. Ele sentou em cima de um tronco e com a bengala dele ele ia falando: faça isso, faça aquilo, faça isso. Oh, preguiça! Ele me chamava de preguiça, não sei porquê. Me chamava de preguiça. E eu não tinha nada de preguiçosa, né? Depois, mais tarde, fiquei sabendo por quê. E aí ele sentou aqui e ele falou assim, bateu a bengala e falou assim: daqui uma semana eu espero você em meu sítio. Aonde ele tinha me mandado ir para minha piscina uns anos antes. Aí eu voltei lá e ele falou assim: eu quero que você siga o meu legado. O legado de preservar a floresta. Você vai ser minha discípula. Eu tenho isso gravado. Agora, mundialmente, tem muitos artistas que já começaram a fazer arte para salvar o Brasil e o planeta. E aí, daí nós começamos expedições pelo Brasil. Ele primeiro me levou pelo Rio Negro, nós fomos pelos mangues da Bahia, nós subimos o Rio Negro numa balsinha que eu até hoje morro de medo só de lembrar. E aí ele me levou para Balbina, na Amazônia, perto de Manaus, no município de Presidente Figueiredo. Tem o maior paliteiro do Brasil, que fizeram uma hidrelétrica, e a hidrelétrica não fornece nada de energia, e colocaram abaixo uma região gigantesca de floresta, e ficou o paliteiro lá. Então hoje as pessoas vão lá para pescar, porque a floresta está toda embaixo. Ele me colocou dentro de uma canoinha de alumínio, e nós fomos em cima daquele paliteiro. Se aquele barquinho virasse, as piranhas iam comer a gente vivos, né? E nós dois ali, ele falando assim:
aquilo dá uma escultura, aquilo dá uma escultura. E ali eu captei toda a essência, o olhar dele. Então eu aprendi a fazer escultura através do olhar dele. Ele olhava assim e eu já sabia, é aquilo. Aí eu me hospedei lá numa pousada, contratei um transporte, eu trouxe para cá uma carreta cheia de resíduos retirados desse paliteiro de Balbina, e aqui eu fiz a minha primeira série de esculturas. Isso foi que época, que ano? Foi tem 20 anos já. Ah, então 2010... Um pouquinho antes. 2000, né? 2000. E aí eu comecei a trabalhar com a madeira. E aí ele me ensinou também o destocamento agrícola, onde saem as raízes. E ele me ensinou também a tirar as flores da floresta. Então ele me ensinou a tirar fundo de rio, flores de floresta, destocamento agrícola. E eu já tinha esse DNA de gostar de madeira por conta da minha infância. Uhum. E então aí eu passei a conviver, aí ele foi ficando mais velho, ele foi ficando doente, e aí eu comecei a ajudá-lo, e aí foi um vai e vem, eu ia para Nova Viçosa, quando ele vinha para São Paulo ele se hospedava num flatzinho aqui, mas ele passava o dia sentado em cima de um tronco aqui, me olhando trabalhar. Aí quando eu terminava uma escultura, eu gostava de deixar ela lisinha, ele falava assim, no, rústica, queima! Aí eu tirava, eu matava os cupins, e ele falava, não mata, faz parte da natureza. E aí ele ficava sentado ali na bengala, me dando ordens. E assim aí foi evoluindo. E aí depois que ele faleceu, eu me desliguei, parti para as pedras, parti para o mármore, parti para o bronze, para o murano. Porque você esgotou essa fase de madeira, mas você faz até hoje ainda, Não, né? eu faço até hoje. Mas eu precisava me libertar um pouquinho dele. Aí você foi para a fase do que? Pedra primeiro? Aí eu fui, a primeira fase foi o murano. Desculpe, primeiro foi o bronze, o mármore e o murano e os quartos, que são os materiais mais difíceis, é mais recente isso. Mas eu trabalhei muito tempo com o mármore e com o bronze. Você exporta suas obras até para a Alemanha, né? Para que lugares eu tenho para a própria Opera Gallery, é uma empresa que tem galerias no mundo todo. Eles têm Nova York, Paris, Singapura, Dubai, Emirados, eles têm em Miami, eles têm pelo mundo inteiro. Então ele pega minhas obras e ele distribui para as galerias dele. Você só administra isso e ele... Eu só produzo e mando para ele. Você produz e ele... E fora isso, eu tenho pessoas que me compram direto, ou através de arquitetos, ou através de feiras. Aqui no Brasil você tem muitos clientes, né? Aqui no Brasil eu tenho clientes. Então os clientes acabam vindo direto através de arquitetos e eles vêm direto aqui. Eu vi que você tem umas obras bem grandes, aí seria mais para espaços grandiosos, né? Fazendas, chácaras. Fazendas, chácaras, entradas, áreas externas, né? Entradas de prédios, essas grandes de mármore são para jardins. Uhum. Então eu tenho espalhado pela Fazenda Boa Vista, tem várias, e várias. Eu tenho obras espalhadas em Porto Alegre, em Gramado, em Curitiba, no Rio de Janeiro, tem até pelo Mato Grosso, tem em todo o Brasil. Mas hoje você gosta de trabalhar mais com que tipo de produto? Hoje o que eu mais gosto é o mármore. Porque a madeira dá muito trabalho. Tanto a madeira quanto o bronze, eles dão muito trabalho de manutenção. Eu vi uma foto hoje no jornal de umas obras minhas que foram adquiridas pela Tecnisa, que elas devem ter quase 20 anos, elas estão totalmente destruídas. Então hoje eu vou entrar em contato para restaurar. O bronze, porque ele fica deteriorado? Como é que ele fica? Porque o tempo vai deteriorando, né? Então tem que restaurar. E a pedra é só lavar. Então o mármore é o que eu gosto, porque é só ir lá com água e sabão e você lava o mármore e ele fica novo. E você estava falando que você tem mármore aqui do Espírito Santo, do Paraná, mas você também tem mármore que você trouxe da Itália, é isso? Sim. O mármore tem toda uma geografia mundial que é muito, muito importante falar disso. Porque o primeiro mármore que foi trabalhado foi o mármore de Carrara, e dizem que o Michelangelo importava da China, da Índia. Esse eu não me recordo mais. Mas o mármore mais conhecido atualmente pelos artistas é o mármore de Carrara. Mas em Carrara não existe mais o mármore escultório que é totalmente branco. Então eu fiz uma pesquisa e consegui descobrir que aqui no Espírito Santo, no Brasil, nós temos o mármore, o branquíssimo Espírito Santo.
que é um mármore super duro, porque ele tem cristais no meio, mas ele é branco, ele não tem interferência cinza nem outra cor, que é muito difícil hoje ter esse mármore escultório totalmente branco, ou a gente utiliza o que tem interferências de cinza, então o mármore branco é muito difícil de encontrar ele hoje. E essas reservas de mármore ainda estão ativas, ainda tem bastante mármore? No Brasil já está meio extinção? Já. Não, tem. Nossa, nós temos minas gigantescas, principalmente no Espírito Santo. Temos também no Rio Grande do Sul, temos no Paraná. Não, no Rio Grande do Sul, não conheço mais. No Rio Grande do Sul nós temos a ametista, lá em Ametista do Sul, que é maravilhosa, que é um quartzo. Tem aquelas grandes reservas de ametista, né? Lá no Rio Grande do Sul nós temos a maior reserva mundial de ametista. Aí nós temos no Nordeste, agora saindo do mármore e indo para os cristais, para as pedras, né, os quartzos. Então nós temos na Paraíba a maior reserva de cristais, que é lindo, porque lá tem várias cores, né? Nós temos a turmalina Paraíba, que é a pedra mais preciosa que tem hoje, mas temos os cristais. Qual também. Que é? A turmalina Paraíba. Turmalina. Mas ela é só usada para joias, e o quartzo que você tem aqui? Aí o quartzo também vem da Paraíba e tem também tem da Paraíba, tem o quartzo, tem em vários estados do Nordeste. Nós temos o cristal branco, nós temos o cristal fumê, o cristal verde. Eu atualmente estou trabalhando com o quartzo rosa, que é o que mais me encanta. Mas tem também a calcita. Você diz que o quartzo rosa ele é uma coisa mais ligada à mulher, né? O quartzo rosa é uma pedra... Dá força para a mulher. A força da mulher, da paz, da beleza, do amor, porque é rosa com branco, né? Então tem uma relação muito feminina, né? Já pro homem é outra cor, parece que é um laranjado. Pro homem eu trabalho com a calcita amarela. Essa não é brasileira, essa é mexicana. Mexicana? Mexicana. Tem no México e tem em Utah, nos Estados Unidos. Agora você estava dizendo que você mesmo vai prospectar essas pedras do interior brasileiro, geralmente, né? Sim. Algumas eu vejo em lugares que revende, mas a maioria das vezes, se eu quero realmente ter um preço e ganhar alguma coisa, eu tenho que ir direto na pedreira. Senão fica um custo muito alto e não dá para revender. Agora, é evidente que, além do custo elevado disso, tem sua arte, né? Que você também tem que colocar, né? Não, e o só quartzo, revender a pedra, né? E o quartzo é muito difícil de trabalhar. Primeiro que eu tenho que conquistar o dono da pedreira a tirar peças grandes, porque eles detonam e saem aqueles pedacinhos pequenos que as pessoas têm em casa como amuleto. Então eu tenho que chegar e convencer, todo um convencimento de fazer o dono da pedreira tirar blocos maiores, porque aí isso insiste em ele ter material, ele tem que ter máquina, ele tem que ter disco diamantado, ele tem que ter ferramentas. Porque geralmente essas pedreiras são acostumadas a colocar um explosivo e vende resíduos. Tudo, né? Detonam, que acho uma pena, que eles acabam não tirando, mas lá no Ceará tem uma pedreira que tira em blocos. Uma pedreira que tira em blocos, principalmente o quartzo branco. Aí ele é totalmente exportado para os Emirados Árabes, para o mundo afora. Aí é uma pedreira, mas tira o branco. Agora, o rosa, o fumê, esses outros ainda não são muito explorados, então ele é detonado. Então é todo um convencimento para fazer o dono da pedreira tirar em blocos, em bloquetes. Você chegou a nos mostrar ali umas pedras que são material raro, como é que chama? Terras raras, né? Terras raras, isso vem lá na região. Essa que está sendo discutida no mundo inteiro. No mundo inteiro. Os Estados Unidos querem as nossas terras raras, a China tem uma grande quantidade. De onde você tem essas terras raras que você tem pedra aqui? Isso eu estava dentro do carro, indo para o sertão atrás do quartzo, e eu vi aquele brilho na beira da estrada. Imagina uma lama com brilho. Aí eu pedi para o motorista parar o carro, desci e vi que era uma lama com lascas de vidro, que ela brilhava no sol. E aí numa dessas vindas eu trouxe uma pedra veio de lá, eu lapidei ela e ela tem um brilho maravilhoso, que são nossas terras raras aqui no Brasil. E ninguém explora, o governo não está explorando essas terras raras? Pois eu não tenho ainda conhecimento como é que eles estão fazendo. Eu soube que essas pedras lá, tem vários municípios que trabalham com isso. Eu fui em Picuí, que é na Paraíba, no município de Picuí. Lá essas pedras elas são trituradas para fazer porcelana, mas também vendidas para a China para fazer
esses produtos eletrônicos. Baterias, né? Baterias, tudo. Então, eu não estudei bem esse assunto, não estou inteirada, mas eu vou me aprofundar, mesmo porque eu quero fazer uma série com essas pedras. Com as terras raras. Isso é o meu próximo desafio. Eu quero estudar, quero trabalhar sobre essas terras raras e as pedras que estão junto, né? E são pedras valiosíssimas? Valiosíssimas. Então, eu estou me preparando para uma expedição para o sertão do Nordeste, exatamente para estudar essas terras raras e trazer as pedras. E eu estou querendo encontrar na agenda um tempo para me dedicar a isso, para estudar, para trazer e para trabalhar. E você, quando faz exposições, você faz exposições constantes? Como é que você faz para mostrar seu trabalho? Eu atualmente estou fazendo quase só exposições sustentáveis, só para mostrar sustentabilidade. Então, a minha última exposição foi sobre as madeiras retiradas de incêndios florestais. Então, eu retiro restos de troncos que chegam aqui já, ainda às vezes até com fogo. Quando a gente vai recolher, tem que apagar o fogo e eu trago o tronco meio queimado, que ainda com fogo, ainda com resto de madeira, eu vou juntando e faço escultura. Então, as minhas exposições têm sido com esse foco da sustentabilidade e da preservação da floresta. E nesse processo você nos mostrou ali umas madeiras tiradas do Pantanal, porque essa árvore fica submersas, né? O Pantanal já é uma região diferenciada. Lá nós tivemos recentemente aqueles incêndios, mas geralmente as árvores ficam submersas, né? A raiz não fica no solo, né? Então, por exemplo, essas que eu tenho aqui, tem a água embaixo, então a raiz não finca no solo, então ela fica meio submersa. Então ela fica ali, ela vai crescendo e ela vai crescendo para as laterais, não para baixo, né? Porque ela está na água. Então isso eu transformo em flores. É claro que tem regiões que têm árvores fixas onde não tem muita água. Agora você só recolhe esses restos de floresta quando eles não estão vivos, na natureza? Não, quando eles estão mortos já. Estão mortos, né? Morto ou jogado ou retirado por algum motivo, que geralmente, quando eu vou nessas expedições, o que acontece? Os fazendeiros, os agricultores, eles fazem um monte para tacar fogo, porque aquilo virou um lixo. Então, essa é a minha matéria-prima, que ela é recolhida, retirada, ou para fazer pasto, ou para fazer plantação, ou por algum motivo. Então, eles fazem uma montanha e tacam fogo ou jogam fora. E essa é a matéria que eu recolho, que é a minha matéria-prima. Você também, parece que você faz também exposições que tem até fundo de rio? Fundo de arrecadação para entidades carentes. Sim. Como é que sempre eu faço minhas exposições, por exemplo, se for cobrar ingresso, eu não fico com o ingresso, vai para alguma fundação, geralmente voltada para a preservação da floresta. Por exemplo, a última que eu fiz com o Franz, que foi lá no Espírito Santo, todo o fundo que nós arrecadamos, nós transformamos em mudas de braúna. E depois, junto com os alunos das escolas, nós fizemos as plantações para reflorestar a braúna, que ela está em extinção, que é uma madeira preta, que foi toda extinta na região da Bahia. Ela é semelhante ao ébano da África. Bahia e Espírito Santo, é isso? Bahia e Espírito Santo. Está em extinção lá? Está em extinção. Aqui, por exemplo, em São Paulo não tem mais, então? Não, braúna aqui em São Paulo tem poucas, mas ela era originária do Espírito Santo e da Bahia, mas ela foi totalmente dizimada, vendida, porque a braúna é uma madeira preta maravilhosa para fazer decks, casas. E a madeira daquela Mata Atlântica que está em extinção, não? A braúna, ela geralmente fica no sertão. Ela não fica na Mata Atlântica. Não, ela fica no sertão. E a braúna é essa madeira preta, só que ela foi toda cortada ou para o pasto ou vendida para o exterior para fazer madeira preta, valiosíssima, né? É valiosa, porque qualquer pedaço de braúna, ela é usada para fazer violinos, instrumentos musicais. Eu tenho uma raiz de braúna aí que eu recolhi na beira da estrada, depois posso te mostrar. Então ela é usada para fazer instrumentos musicais. O tronco é vendido para fazer decks, casas, vai tudo para o exterior. E não tem mais, foi tudo extinto há muito tempo atrás, né? Então eu recolho, eu tiro as raízes. Eu me lembro também que quando você esteve no governo, quer dizer, seu marido era o governador, em 2019 a 2022, né?
você era presidente do Fundo Social de Solidariedade, né? Aí eu lembro que você se dedicava bastante, você tinha até uma sala no Palácio e tal, você reclamava que você não tinha muito tempo para fazer as suas obras. É verdade. E nesse período aí você também produzia ou você reduziu bem a produção para trabalhar pelo governo? O casamento é uma parceria, né? Então tem que acompanhar o marido. Como meu marido foi governador, geralmente o Fundo Social fica com a primeira-dama. Então eu acumulei as duas funções, cuidar do Fundo Social durante a pandemia, que foi o maior desafio da minha vida, cuidar do Fundo Social durante a pandemia foi o maior desafio da minha vida. Foi assim, o governador nos deu uma ordem que a gente tinha que ter que arrecadar tantos produtos, tantas cestas básicas, e nós cumprimos, junto com a Célia Pares, que era a secretária. Então, como é que eu fazia para não parar de trabalhar? Eu vinha para cá bem cedo. Eu trabalhava assim... Eu lembro disso, às 6, 7 da manhã você já estava aqui, né? Trabalhava feito uma doida até às 10, aí tirava a roupa de pedreira, né? Porque aqui lixa madeira, me arrumava e ia para o palácio. E lá nós tínhamos o desafio de conseguir, na época, máscaras, produtos de limpeza, cestas básicas, e não podíamos comprar com orçamento, era o desafio. Então você tinha muita contribuição de empresas, né? Então nós tivemos a maior contribuição da história. A empresa doou um monte de cobertor, né? Então nós tínhamos os cobertores, cestas básicas, produto de limpeza. E não tínhamos orçamento para isso, porque se fosse fazer licitação, as pessoas morriam de fome. Então a solução foi pedir. E saímos pedindo. E pedir numa época de recessão, numa época de pandemia, não foi uma tarefa fácil, mas conseguimos a maior arrecadação de tudo. De cestas básicas, de produto de limpeza, de máscaras, de tudo que você possa imaginar. Eu lembro até que teve um período que você chegou até ir para as ruas, para trás de pessoas com necessidades, né? Foi para a Praça da Sé. As pessoas que estão em vulnerabilidade social nas ruas. Tentamos levar eles para os abrigos, não tivemos êxito. Conseguimos só durante o inverno, depois eles voltavam para a rua. E nesse período aí você chegou a leiloar obras de arte para socorrer alguns carentes, assim? Como é que você fez? Sim. Através de terceiros eu doei quase todo o meu estoque para tentar arrecadar, porque nós precisávamos comprar cestas básicas, né? Precisávamos comprar máscaras. E depois que veio a vacina, então foi uma loucura, porque aí tinha que vacinar. Aí acabou o governo, em 22, aí você voltou a direcionar seu foco para suas... Aí eu voltei para cá mais tranquila e também cuidando da minha família também, né? Aí o governador deixou... Aí a gente conseguiu ter um pouquinho mais de calma. Mas a pandemia foi o maior desafio, porque eu já nem sei mais o número hoje, porque você imagina a quantidade de pessoas que precisavam de cestas básicas, que precisavam de testes contra a Covid, que precisavam de máscaras, que precisavam de produtos de higiene. Foi um desafio assim gigantesco. Eu sei que nós chegávamos de manhã, nós sentávamos na mesa e vamos lá. Então éramos uma equipe que a gente pegava o telefone, telefonava para o fulano de tal, precisamos de tantas cestas básicas. E pouquíssimas pessoas falavam não. Eu fico emocionada hoje só de lembrar, que é um assunto que eu até já deletei da minha vida, assim, tento esquecer, porque foi assim... Uma carga emocional grande, né? Foi uma carga emocional, a gente conseguiu. Agora, você na época, então você tinha o governo, você tinha o seu ateliê, você tinha o governo e tinha a família para cuidar também, né? Que você tem 3 filhos, né? O social também, né? Além a própria primeira-dama tinha eventos, né? Tinha eventos, mas eu consegui, graças a Deus. E os filhos, né? Que você tinha os filhos. Que eram mais jovens, né? Hoje eram jovens. A minha filha estava tentando entrar na faculdade. O meu menino estava durante a faculdade, o meu do meio, o Felipe, e o Johnny recém-formado. Então foi um grande desafio. E para eles foi muito difícil, porque a nossa casa era diariamente bombardeada, jogavam pedra, nos xingavam, porque o João tentou administrar ele pedia para o pessoal ir para casa, não ir trabalhar e tal, e muita gente achava que ele queria parar o Estado, né? Então nós tivemos muitas críticas e ele queria salvar vidas, que graças a Deus salvou. Então o meu filho foi embora, foi uma época muito triste. Durante a campanha, quando teve aqueles ataques todos, meu filho pegou a mala e foi embora.
E eu, uma semana antes das eleições para governador, eu tive que descobrir onde ele estava. Foi muito duro, foi muito difícil, as agressões foram muito grandes. Aquele Major Olímpio morreu e não deletou os fake news que ele criava, as mentiras, e isso causou problemas graves com meus filhos. Meus filhos eram adolescentes e ele morreu e não apagou os vídeos estão lá ainda, todos mentirosos. E foi muito difícil fazer a família voltar a falar, olha, isso é mentira, isso não é verdade. Minha filha, o quarto dela ficava na frente, o pessoal passava na rua, jogava aquelas garrafas cheias de que explodiam. Ela pegou as malas e foi embora. Foi uma época muito difícil. Aí acabou o governo e o seu marido, João Dória, resolveu também abandonar a política. Hoje ele não quer mais saber de política. Espero que ele não vá, porque eu vou te dizer uma coisa, as pessoas não entendem que o político tem família. E uma pessoa como ele é uma pessoa correta, ele não está fazendo nada de errado. Não houve nada de errado durante o governo dele. Mas tem os do contra que querem agredir, que querem afetar a família, e foi muito grave. Quer dizer, hoje você considera assim uma situação mais estável, você desenvolve suas obras, você cuida da sua família, você também não tem essa preocupação com o aspecto político, que é mais difícil, né, de administrar. Não, o aspecto né? político tira muita concentração, né? Então hoje está mais tranquilo, graças a ele ter saído da política. A política desestrutura qualquer estrutura. Nós somos uma família forte, estruturada, nós ficamos focados em segurar a família unida, conseguimos. Eu voltei para a minha arte e ele voltou para o trabalho dele. Perfeito. Deu tudo certo. E agora vamos falar sobre outras duas artistas de São Paulo, Cira Moreira e Cecília Tchilquian. Elas assinam uma exposição no Memorial da América Latina. A mostra Confiar ocupa a Galeria Marta Traba até o dia 7 de junho. São 125 metros de papel contínuo preenchidos por grafismos, cores e texturas. É o resultado de 58 encontros entre as duas artistas plásticas ao longo de 2 anos. A proposta é transformar o ato solitário da criação em um gesto coletivo de confiança e compartilhamento. A exposição é bonita, criativa e convida o público a viver uma experiência única. Olá, muito boa noite. Neste fim de semana, em São Paulo, no Memorial da América Latina, será aberta a exposição Confiar, uma obra criada coletivamente pelas artistas Cecília Tchilquian e Cira Moreira. O público poderá visitar a mostra na Galeria Marta Traba, dentro do memorial, especialmente preparado para receber os 125 metros de papel contínuo que condensam 2 anos de encontros e criação. Olha que interessante. A exposição estará aberta neste sábado, das 5 da tarde às 9 da noite, e a visitação pública será no domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Cecília Tchilquian paulistana com longa trajetória nas artes plásticas, atuando em cerâmica, desenho, aquarela, gravura e pintura. Ela já participou de diversas exposições e atualmente trabalha como terapeuta artística na capital paulista. Cira Moreira é mineira de Belo Horizonte, mas cresceu no Paraná e tem uma carreira marcada pela multidisciplinaridade. Suas obras incluem pintura, desenho, escultura, cerâmica e instalações. Ela estudou em instituições no Brasil, na França e nos Estados Unidos, e participou de mostras nacionais e internacionais, tem obras em coleções em diversos países. Desde 2000, vive e trabalha em São Paulo. É Cira Moreira, com quem nós vamos conversar agora. Boa noite, Cira. É uma honra, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, um prazer. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Primeiro, eu queria saber como é que nasceu a ideia de criar uma obra compartilhada sem um planejamento prévio. Isso foi sempre esse trabalho desde o primeiro dia. Ele esteve num lugar desconhecido. Eu acho que principalmente para artistas, o ato de criar ele é muito sempre solitário, né? E compartilhar o ato de criar em si, ele não
para nós, e eu acho que, em geral, isso é completamente desconhecido. É como você compartilhar um pensamento, porque é um lugar muito... ainda que não existe, né? Então, muito difícil de ser compartilhado. Você precisa abrir um espaço que não existe, né? Que é o movimento do criar. A Cecília me procurou no final de 2023, agora estou meio perdida, acho que isso. Não, final de 22, foi no começo do 23. Me procurou e falou: olha, eu gostaria muito de fazer trabalhar com você. Nós mal nos conhecíamos e jamais tínhamos trabalhado juntas, né? E nem conhecia muito, acho, o meu trabalho, nem o dela. Mas ela me viu trabalhando. Então, ela veio, eu falei, tá. E aí, tá, mas sem saber do lugar, né? A condição única foi: não importa, isso não precisa dar uma obra, não precisa ser uma exposição, não estava fazendo nada dirigido a algo, né? O final. Mas um compromisso profissional, sim. Não sabemos do que, mas o compromisso interno, né? E a partir daí, desde o primeiro dia, e aí estabelecemos um dia da semana, foi às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, uma no meu ateliê, outra no dela, e desde da primeira sexta-feira, houve uma empatia muito grande, não houve uma coisa intelectual, um planejamento, olha, vamos respeitar o espaço da outra, ou qualquer coisa. Ela aconteceu. E, claro, no processo todo dos anos todos, nós fomos tendo ciência do que estava acontecendo, que era muito, né, precioso, muito, muito bacana, muito outro lugar. Isso envolve uma confiança imensa no outro, né? Uma confiança em todos os aspectos, mas assim não havia o lado intelectual, a conversa, né? Uma confiança, você dividir o seu espaço e não se sentir invadido. Então nunca houve esse sentimento. Agora, Agora, Cira, o que significa o título confiar? então, exatamente. Isso tudo veio depois, né? Depois de os 2 anos, eles não foram assim contínuos. Eu fiz uma grande exposição no final, no segundo semestre de 23, nós tivemos que parar uns 2 meses de nos encontrarmos. Aí, em seguida, aí fomos juntas numa residência na Europa, mas nada a ver com o nosso trabalho, né? Então, esses 2 anos, eles, em termos de data, mês de calendário, são quase 3, né? 2,5, sei lá. Mas, no final, depois de pronto, chegou um dia, eu falei, bom, Cecília, acho que nós temos que dar um rumo de terminarmos isso, porque senão nós estaríamos já no 1,5 km, né? Não 120 metros. E foi difícil, porque aí foi a hora de pensar, são os últimos metros mesmo, de pensar em algo. E pensar em algo para terminar, e que acabou no mergulho no azul, que é o final da obra, que é depois eu conto, mas está aí acho que você deve ter recebido aí no projeto, não sei. Mas foi nesse momento que passamos a pensar algo do que foi que tínhamos feito, né? Aí paramos um pouco de trabalhar e estruturar, tomarmos consciência. Então veio o nome que passou a ser o título, porque é o junto, e o fiar, que é o ato do fiar junto, né? Então ficou aí, acabou sendo a palavra confiar, de confiança e tal, mas isso veio tudo depois. Ficou muito legal.
É. Muito legal. E como é que foi dividir o mesmo papel e os mesmos pincéis com a Cecília Tchukian? Então, foi o mesmo traço, não foi só o papel, não foi o. Tem terra, aliás, falar em pincel é eufemismo, porque pincel acho que foi o que nós menos usamos, entendeu? Tinha palito, terra, nanquim, tudo que você imaginar, menos tinta a óleo, que não coube no papel, até poderia, mas porque o tipo de papel que usamos é um papel que aguenta, inclusive, mas não, acrílico e tal, só não tem óleo. Mas foi um dividir mais do que o material, foi um dividir o traço mesmo, o traço, sem planejar, porque ele ia acontecendo, né? No chão, esse papel estava sempre o rolo inteiro no chão, pelo menos 8 metros, né? Que tem aqui no meu ateliê aberto e também no dela. E a gente trabalhava no chão, uma na frente da outra ali, mas no chão. E todo o material ali, cada uma pegava e ia pondo, eu via lá o azul dela, não estava olhando para ela, o azul dela, eu enfiava um verde, mas não estava, a coisa ia acontecendo, entendeu? Legal. Então, Agora, vocês usaram uma grande quantidade de materiais, né? Que material trouxe descobertas mais inesperadas, assim, enquanto vocês estavam fazendo a obra? talvez, quer dizer, eu tenho uma trajetória, né, experiência de trabalhar com tudo quanto é material e tal, muito grande. Então, nenhum material me trouxe surpresa, né? E acho que também não a Cecília. Mas não é o material em si, mas teve um momento, por exemplo, nós usamos terra, né? E aí no fim fiz balde de lama, não sei o que, tal, e nós entramos, pisamos dentro, isso ia acontecendo, não tinha, e caminhamos sobre. Aí tem 10 metros de papel e aí ainda mais pintura. Então esse foi um dos momentos que não é. Eu já trabalhei muito com terra, mas nunca abraçada com alguém enfiando o pé na mesma bacia e andando junto, né? Então Eu ele ia falar deu sobre isso, né? Que o corpo também participou, né, desse processo criativo, até os pés pintaram, né? os pés e também as figuras, algumas figuras, né? Contornos de figuras humanas ali, em geral é o da Cecília que deitava e eu contornava o corpo dela, né? Sim. Vocês foram muitos encontros, né, ao longo desses 480 dias. Como é que essa constância você acha que influenciou no resultado final? Ela é fundamental. Isso foi um compromisso assumido, né? Não o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia, foi uma reunião depois que a Cecília falou que gostaria de conversar comigo, nós fizemos, tem um barulho aqui da rua, né? Nós fizemos uma reunião no meu ateliê. O que seria isso, né? Gostaria de trabalhar comigo, mas o que entender isso, né? Eu acho ótimo, mas o que seria? E, a, e, a, e aí, esse compromisso que tivemos de ser um compromisso profissional, eu falei, bom, só tem uma coisa, eu não faço nessas alturas da vida e tal, nada amador mais. Mas não importa, amador no sentido do compromisso com o que estou fazendo. Não que eu esteja fazendo tenha que ele ser necessariamente se transformar numa exposição, ser vendido numa obra, qualquer outra coisa. Mas é um compromisso profissional e não amador. Um dia faz, não, vamos experimentar aqui junto, qualquer coisa. Não. É um tempo precioso, né, o da criação. Então, eu acho que Sim, foi, não sei se eu estou te respondendo, mas foi isso. sim, sim. A obra termina em azul ultramar e se transforma em luz, né? Qual é o significado desse mergulho no azul?
Então, o terminar foi difícil, né? Senão estaríamos agora, como falei, no quilômetro do papel. O terminar envolveu um, sair desse processo ali, né? Então, os últimos metros, que realmente é mata, é uma floresta, ele que vai meio para o espaço, entendeu? Agora, eu fico com medo até de falar isso, porque não é para fazer uma leitura, assim, não existe uma narrativa, sabe, literal. Ah, isso aqui é isso, depois pintamos aquilo, depois... Não, os processos foram de encontros nossos. A saída que foi essa aqui, a mata, né, a floresta, mergulhamos na floresta, tem muitos mergulhos durante a obra toda, em rios e tal, mas que foram acontecendo. Essa nós pensamos, e a mata, ela realmente sobe como se fosse, vem todo um azul muito estrelado, né, com muito, aí com prata mesmo, e aí depois some tudo isso e fica só o azul, muitos metros, só o azul, é o espaço entre o espaço, tudo que você imaginar, o espaço-céu também. E aí faz parte do nosso projeto ter criarmos, né? É criado tem um ambientezinho fechado aí no final. E o papel vem, no final desses 124 metros, ele fica todo azul, e ele sobe e entra. Na hora que ele entra no outro espaço, ele desaparece, porque você entra lá no espaço, só tem luz azul, entendeu? Que legal. E aí todo mundo, você fica azul também, né? Porque é muito Que massa. forte a luz, né? Então, é um compartilhar. Porque eu tenho uma coisa que é nossa, né, pensada, mas não está no nosso texto. A gente escreveu muito, não também sobre o processo. Mas é que esse trabalho ele tem para nós, ele tem o processo dele. Se pode achar a pintura toda, o desenho ótimo, vamos dizer que ache ótimo, não ache ótimo, como obra de arte em si. Mas o que ele contém como processo, eu acho ele mais importante do que a pintura em si. Apesar de ter, eu reconheço momentos bastante bons, artisticamente falando, entendeu? Mas eu acho que o que ele contém é aquilo. Não pode ser visto, nem apresentado, nem fotografado. Ele tem que ser experimentado, porque ele está contido, entendeu? Então, sim. esse mergulho no azul claro que é metafórico um pouco, mas é isso que ele contém, entendeu? Um compartilhamento aí Que bacana. E o resultado, então, é uma obra espetacular de 125, né? Quase 125 metros São quadrados. 125, são. Não é quadrados, não, é linear. Desculpa, me enganei. O Olha, resultado, né, é uma obra linda de 125 metros, né? Impressionante. E ele tem 61 centímetros de largura, né? É uma faixa de papel com 61 e esse. agora, Cira, o Memorial da América Latina é um espaço lindo e muito importante, né? Para a cidade de São Paulo, sempre aberto, né, para o público em geral. Como é que você está se sentindo em expor essa obra linda lá? Eu tô honrada, né? Eu tô orgulhosa, eu agradeci lá muito, falei, ter isso na trajetória, porque realmente, né, um espaço latino-americano. Eu tenho muita vontade de... É mais fácil, é curioso, mas é mais fácil a gente expor e se conectar, que eu digo realmente, né, com instituições europeias do que aqui, né? O hábito, esse intercâmbio. Eu tenho muita vontade aqui na América Latina mesmo, Brasil e tudo, né?
Então, E a galeria, né? A galeria Marta Traba, né? essa galeria é linda, eu não conhecia. Eu conheço lá o memorial, mas não conhecia essa galeria. Ela é muito bonita mesmo, é enorme, ela é redonda, e ela tem 38 metros de diâmetro. Nossa, que E, legal. e nós vamos ocupando os nossos 120 e tantos metros, ocupa, dá a volta nela. Eu falei, olha, para ir por acaso total, ela tem essa salinha no final. Eu falei, onde é o mergulho no azul, entendeu? Perfeito. É, então, Perfeito. Bom, parabéns, né, pelo feito de vocês, né? Cira Moreira, Cecília Tchilquian, parabéns. O Memorial da América Latina fica na Avenida Mário de Andrade, 664. O acesso à exposição é pelo portão 5 ou, como opção, o portão 2 na Rua Tajipuru. Para chegar lá é bem mais prático ir de metrô e descer na estação Barra Funda, que fica praticamente no mesmo local do Memorial da América Latina, né? Você chega já está por ali. Então, pessoal, eu quero. Oi, pode falar, Ciro. não, desculpa te interrompendo tanto, eu só queria falar que a exposição ela fica até dia 6 de. Não, desculpa, 7 de junho. Até 7 de junho, então. É porque não é só domingo, né? Que acho que você tinha. Acho que você não recebe. Não sei, entendi que você falou, é só estar aberta no domingo, mas ela vai, além da abertura, ela vai de quartas a domingo até 7 de junho. Então perfeito. Então, de quarta a domingo até 7 de junho. 7 de Então, junho. olha, você pode fazer seu convite aí para os nossos espectadores. Eu agradeço. Aos domingos vão acontecer uma atividade, né, que é uma experiência um pouco como esse compartilhar, né? Vai ter uma monitora lá, tem um papel, um rolo de papel no chão e essa conversa do que é esse espaço do e aí, eu não sei, uma coisa pode daria Perfeito. bem Cira, eu legal. quero agradecer demais pela sua participação aqui no BCTV. Muito obrigada, foi uma honra falar com você. Eu que agradeço. Espero vocês lá. Até Tá lá, bom? tchau, tchau. Muito obrigada. Bom, nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais um BCTV. Até lá. Bom, e hoje nós ficamos por aqui. Até amanhã às 18 horas com mais uma edição especial. E você pode continuar por dentro das notícias através do nosso site, o Brasil Confidencial. Até amanhã.